Quando você pensa em anjos, ou melhor, em seres celestiais, você pensa nisso daqui ou nisso daqui? Vamos começar pelo mais interessante. Quando a gente pensa nos seres celestiais, normalmente a gente vai pensar naquelas pessoas de traços finos, pele clara, uma auréola atrás da cabeça e duas asas, certo? Só que assim, como que esses seres são assim representados de fato na Bíblia? Bom, em Ezequiel, no Velho Testamento, a gente vê a seguinte representação de um querubim, que eu vou falar aqui de uma forma mais ou menos resumida para facilitar um pouco o entendimento. Olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, e uma nuvem grande, com um fogo a revolver-se, e um resplendor ao redor dela, e no meio uma coisa como de cor âmbar que saía dentre o fogo. E, do meio dela, saía a semelhança de 4 animais, e esta era a sua aparência. Tinham a semelhança de um homem, e cada um tinha 4 rostos, como também cada um deles 4 asas. E a semelhança do seu rosto era como o rosto de homem, e a mão direita, todos os 4 tinham o rosto de leão, e a mão esquerda, todos os 4 tinham o rosto de boi, e também rosto de águia, todos os 4. E os seus pés eram pés direitos, e as plantas dos seus pés como a planta do pé de uma bezerra, e luziam como a cor de cobre polido. E tinham mãos de homem debaixo das suas asas, aos 4 lados. O seu parecer era como brasas de fogo ardente, como uma aparência de tochas. E eis que havia uma roda na terra junto aos animais, para cada um dos seus 4 rostos. Essas rodas eram tão altas que metiam medo, e as 4 tinham as suas cambas cheias de olhos ao redor. E sobre a cabeça dos animais havia uma semelhança de firmamentos, como um aspecto de cristal terrível estendido por cima sobre a sua cabeça. E por cima do firmamento, que estava por cima da sua cabeça, havia uma semelhança de trono como de uma safira, e sobre a semelhança do trono havia como que a semelhança de um homem no alto sobre ele. Este era o aspecto da semelhança da glória do Senhor e, vendo isso, caí sobre o meu rosto e ouvi a voz de quem falava. Então tem algumas questões. Tupá Guerra é doutora em demonologia e manuscritos do Mar Morto. A primeira é que existe uma variação muito mais clara que a gente não usa muito no português. A gente usa anjo para absolutamente todas as coisas que tem no céu. E nos textos eles deixam bem claros que existem separações. Você tem Melek, ou Meleká, que é o anjo em si, que significa, por sinal, mensageiro, porque os humanos eles não podem simplesmente entrar em contato com o divino. Isso, inclusive, aparece em várias outras culturas ali daquela região. E os anjos, mesmo, quando se fala, né, com essa palavra, Melek, você tem muito a descrição que eles se parecem com humanos, mas mais majestosos. Então, os anjos em si, que depois vai ser traduzido para ângelos, né, no latim. Mas quando a gente passa daí para as outras coisas que fazem parte dessa corte celestial, aí que a gente chega nessa galera muito doida. Um deles, que é muito importante, são os querubins. Os querubins, eles fazem parte lá eles são os protetores de Deus. Eles são os que estão mais próximos de Deus. O texto, ele fala várias vezes que muitas dessas coisas não podem ser compreendidas por mentes humanas. Então, as representações que são dadas, muitas vezes, elas são tipo, tal coisa é como tal coisa. Então, assim, talvez para os humanos tentarem entender como que funciona o negócio. Os querubins, eles têm esse papel de proteção. Então, eles têm que ser coisas ameaçadoras, eles não podem ser coisas legais, porque eles estão lá para proteger, eles estão lá para ser segurança. E daí você pensa, hoje em dia, se esse texto tivesse sido escrito hoje em dia, ele provavelmente, os querubins teriam outras características para trazer essa sensação de medo e de poder, assim. Essa é só mais uma das várias descrições absurdas e bem simbólicas que a gente vai conseguir encontrar dentro dos textos bíblicos. Tem objetos, Jesus, a besta e diversas outras coisas e entidades que vão ser representadas dessa mesma forma um pouco esquisita para nós. Esse ser celestial descrito por Ezequiel, ele tem que inspirar medo, o terror que vem de Deus ou do divino que a gente tem que ter de acordo com esses textos religiosos.
E tudo isso me faz pensar muito numa ponte que talvez a gente pode traçar entre esses textos e os contos de Howard Phillips Lovecraft. Esses anjos têm uma vibe de Lovecraft não só por conta do quão terríveis são ou amedrontadores, assim, exatamente, mas porque, de fato, a gente consegue ver várias similaridades da forma como são descritos e como o inominável é retratado dentro dos contos do autor. Antes de mais nada, a gente tem que tomar certo cuidado com o que o Lovecraft fala, porque além dele ter vivido entre os anos de 1890 e 1937, mesmo para sua época, ele era uma pessoa extremamente xenófoba e racista, que vai entender como ameaçador e estranho e terrível tudo aquilo que não é da própria cultura. Ele vai entender como não civilizado tudo aquilo que vem de culturas e religiões de países da África ou da Ásia, né? E isso traz um enorme problema ao ler os contos do autor. Ele tem uma coisa da eugenia, um racismo ferrado e um entendimento muito problemático de miscigenação como violação ou deturpação. Tanto que assim, eu nem sei se eu recomendo de verdade a sua leitura, né? Por isso fica aqui essa observação. Daí, eu gosto do universo Lovecraftiano, mas sem o Lovecraft e sem necessariamente os contos dele, né? É uma forma da gente se apropriar do que ele disse sem herdar necessariamente tudo que é do seu biográfico ou do seu universo ficcional. Eu gosto de verdade é do universo póstumo de Lovecraft, né? Sem o autor ou seus contos, e talvez seja melhor manter assim. Inclusive, eu entendo que esse ato é um ato meio violento, assim, no sentido que ele viola o autor e a sua obra, né? Mas é um exercício mais ou menos antropofágico, o que a gente pode fazer aqui, onde a gente pega aquilo que mais nos interessa, a coisa do inominável, do desconhecido e tudo mais, e deixa de lado tudo aquilo que não importa muito pra gente, que não faz sentido nos dias de hoje. Que nem, por exemplo, a gente vai ver em Lovecraft Country, onde há essa ressignificação das criaturas e do universo Lovecraftiano para as discussões de raça da contemporaneidade. Um ponto legal, assim, no entanto, é que, pelo menos nas obras com as quais eu tenho contato, que tratam justamente do universo de Lovecraft, muito pouco eu tenho visto dessa coisa do racismo e da xenofobia, né? Sendo pego, assim, apropriado muito mais dessa coisa interessante, do retrato do desconhecido irretratável, desse horror cósmico e dessa pequeneza humana frente ao universo que nos engole. Dito isso, o impacto do trabalho de Lovecraft sobre a nossa cultura, sobre o popular, sobre o que a gente entende por horror hoje, é inegável, né? A gente vai conseguir ver reverberações da sua obra em todo tipo de mídia, né? Desde literatura, claro, a peças cinematográficas, a games, a jogos de tabuleiro, RPGs e por aí vai. A sua narrativa, construída em torno das fronteiras do conhecido e do desconhecido, vai explorar justamente os limites do entendimento humano, né? A pequeneza de nós mesmos e esse abismo que nos separa do inominável e do inimaginável. Lovecraft pega emprestado da Bíblia essa mesma tarefa um tanto quanto curiosa e assim bem ingrata, que é de tentar representar com palavras o que é do irrepresentável, né? No seu universo, assim, as mentes humanas jamais seriam realmente capazes de entender o que é o Cthulhu. Assim como na Bíblia, mentes humanas mal são capazes de compreender as formas e propósitos dos seres celestiais de suas moradas sagradas. As descrições nos contos de Lovecraft, inclusive, podem ser até relacionadas com os movimentos artísticos da sua época, né? Por exemplo, esse espaço não euclidiano com a geometria toda errada pode ver um paralelo, por exemplo, no cubismo, né, que explode as formas e nos faz ver os objetos de todos os ângulos ao mesmo tempo, ou então o futurismo, né, que tenta solidificar em um espaço fixo o movimento das coisas. Tudo isso fruto de um zeitgeist, né, esse espaço cultural, né, daquele tempo, que a gente via uma tentativa de entendimento e apreensão dos horrores inomináveis da Primeira Guerra Mundial. É bastante interessante pensar na escrita, no contexto das obras de Lovecraft, como uma exploração e um desafio da nossa própria imaginação, né? Onde ele vai falar de figuras que seriam impossíveis de se ilustrar, mas possíveis de se escrever, né? Mesmo que de uma forma intencionalmente confusa e contraditória.
tudo é bem realista, exceto a coisa do fantástico de cada conto. O horror, muitas vezes, está justamente nisso que a gente não consegue compreender, no que não é mostrado. E é aqui que os contos de Lovecraft brilham. Em Lovecraft, também a gente vê um outro conceito que é bem interessante, que é o sublime. E quando eu falo sublime aqui, eu não estou falando do que é o belo simplesmente, né? Mas o belo enquanto uma imensidão que é terrivelmente gigante, que nos mostra a pequeneza humana, né? O sublime, ele é êxtase, mas ele também é assombro. Tanto isso que as criaturas que aparecem em Lovecraft, a gente nem pode falar exatamente que elas são malignas, né? Porque senão a gente estaria enquadrando elas dentro da moralidade humana, né? E elas são assombrosas demais e enormes demais, grandiosas demais para se enquadrar dentro dessa forma nossa de entender o mundo. Na sua narrativa tem algo do maravilhoso, do assombroso de alguns conceitos matemáticos e científicos, por exemplo, essa ideia de múltiplas dimensões, ou então do espaço infinito, do começo, do fim, do tudo, do nada, e são coisas que inclusive passam por essa busca humana pelo conhecimento e aumento das nossas capacidades. Ele vai apresentar a ciência como uma maneira de chegar a um desconhecido que talvez nem devesse ser descoberto. Tem uma pitada de realismo nesses medos ficcionais todos. Ainda, uma outra similaridade dos textos de Lovecraft com o texto bíblico é essa tentativa do uso do conhecido para descrever o desconhecido, né? Um homem, um leão, um boi, uma águia, mas não exatamente, né? Um dragão, uma lula, um ser humano, mas não exatamente. Assim, você vê a semelhança? E por que assim? Então, a gente não está acostumado com esses seres tão estranhos que talvez fosse mais adequado, e sim com essas entidades pacíficas, inofensivas, quando a gente pensa em anjos e outros seres celestiais. Eu tenho grandes teorias. A teoria principal é basicamente mais de 2000 anos de história, separando a gente. E é a forma como a sociedade mudou muito nesse período. Então, a gente tem muitas outras influências sobre esse texto. Embora o texto em si, como eu falei, tenha se mantido muito, muito regular, as interpretações dadas a esse texto e a forma como a sociedade interage com esse texto mudou muito. Então, a gente tem ali o Antigo Testamento e a coisa de não pode ter imagens para um mundo que vai ser mais tarde chamado de católico, onde tem muita imagem. Os católicos, em geral, eles seguem muito mais o Novo Testamento e não o Antigo Testamento. Por isso que eles não vão seguir várias das regras do Antigo Testamento. Por exemplo, proibido usar roupas de fibras misturadas, né? Mas eu acho interessante de pensar justamente nisso de representação, como tem muitas outras influências nessa representação. E muitos outros objetivos também. Então, qual o objetivo do período e por que algumas coisas se cristalizaram? Se a gente entrar numa igreja medieval, ela vai ter um tipo de figura. Se a gente entrar numa igreja medieval na Rússia, ela vai ter outra forma de representar. Inclusive, eles têm aquela coisa do zoião, né? Tipo, todo mundo tem um zoião gigante. É bem bonito, mas é interessante. E isso é muito importante, né? Essa diferença é muito importante, porque a imagem, ela tinha outro objetivo de representação. Tem todo um rolê de que, se você olhar, eu não lembro de qual período agora, mas tem um período na pintura que os bebês, tipo o bebê Jesus, eles são bizarros. Eles são tipo senhorzinhos, eles são senhorzinhos. Mas por quê? Porque tinha toda a ideia de que Jesus já nasceu uma pessoa perfeita, então ele não nasceu criança para errar as coisas. Ele já nasce adulto, mas assim, isso quer dizer que as pessoas naquele período necessariamente imaginavam que Jesus nasceu tipo um senhorzinho, tipo Benjamin Button? Não. Quer dizer que naquele período esse tipo de mensagem era importante de ser passado na arte. Então, e outra coisa, as roupas, a gente cristalizou muito, nossas imagens de figuras bíblicas e etc., a gente cristalizou elas muito ali no Renascimento, né? Ali na época da Inquisição. Outra coisa que eu gosto de lembrar as pessoas é a Inquisição do Renascimento e não da Idade Média. Parem de colocar a Inquisição na Idade Média. Inquisição espanhola, etc., né? A parte mais terrível da Inquisição foi no Renascimento. Então, ali no Renascimento, que a gente cristaliza muito as imagens que a gente tem até hoje. Até então, as roupas dos santos, de Maria, de Jesus, etc., etc., eram adaptadas de acordo com a moda do período.
O que significa que, basicamente, se a gente tivesse continuado com isso, hoje a gente teria Maria de jeans e camiseta, assim. Tinha muito mais a ver com reconhecimento, para a pessoa olhar e se sentir reconhecida naquelas figuras. E daí, depois cristalizou e a gente parou de mudar a roupa dos santos. E daí hoje eles usam roupas do Renascimento, praticamente. Os textos bíblicos são mutáveis e, da mesma forma como eles mudaram, a forma como nós projetamos significados sobre eles também mudou ao longo dos séculos. Basicamente, os manuscritos do Mar Morto, especificamente, a gente tem certeza que eles são textos religiosos judaicos. Isso a gente tem certeza pelo conteúdo deles. Uma parcela deles é o que acabou virando a Bíblia. O próprio conceito de livro não era um conceito que existia na época dos manuscritos. Então você tinha cada livro da Bíblia, digamos assim, né? Cada texto, normalmente num rolinho separado de pergaminho, aquele que era enroladinho mesmo. Aí, o cristianismo, como ele usa, né, o Antigo Testamento, ele é também conhecido como a Bíblia Hebraica, porque eles são os textos que fazem parte do que os judeus já usavam como textos sagrados. Então acaba que tudo isso é muito conectado. E os manuscritos do Mar Morto são algumas das cópias mais antigas de vários dos livros do Antigo Testamento. Então, por isso que fica tudo muito junto, assim. Do Antigo Testamento, a gente tem basicamente todos os textos, menos Esther, se eu não me engano, mas tem cópia de todos os textos. Mas tem cópia de muitos outros textos. Uma vez um amigo me explicou de um jeito que eu acho genial, que assim, é como se fosse os textos da Bíblia e várias fanfics. Então tem várias fanfics, que são tipo os apócrifos. É que apócrifo assusta as pessoas acham que apócrifo é uma coisa proibida e tal. Só como não existia um texto principal da Bíblia, então a verdade é que hoje em dia a gente não tem como dizer se o que a gente chama de apócrifo, ou os textos que não fazem parte do cânone bíblico, se eles eram considerados textos separados naquela época. Às vezes, naquela época, eles eram considerados tão importantes quanto os outros, o que é muito legal. E é interessante ver que boa parte dos textos que fazem parte do cânone mesmo, né, como eu disse, Antigo e Novo Testamento, católicos e protestantes têm textos diferentes também, a Bíblia católica é diferente da Bíblia protestante, enfim. A partir de um certo momento, eles meio que se cristalizam e eles vão seguindo bem parecidos, assim. Claro que ainda assim existem diferenças e a gente estuda essas diferenças, e é justamente por causa dessas diferenças que lá, mais ou menos, acho que no ano 300, não no século. Mas, enfim, a igreja que viria a ser a igreja católica, que na época era só o cristianismo, né, era uma coisa só, eles percebem o problema, eles falam, cara, tá problemático porque tem, tipo, muitas cópias. Meio que cada igreja tinha uma cópia diferente das coisas. E por mais que eles se mantenham muito parecidos, a ideia geral é parecida, vai ficando meio, vai se perdendo ali da cópia de um pro outro, né? Então, é nesse momento que a igreja encomenda, um papa, né, especificamente, encomenda uma tradução para o latim, que é a Vulgata. Então, eles vão traduzir os textos do hebraico para o latim, e os do Novo Testamento, que estão principalmente em grego, do grego para o latim. E esses textos, todos traduzidos para o latim, vão ser considerados... Agora, esses são os textos oficiais, ó, galera. Tipo, textos em outras línguas, tal, não. Textos em latim. Parte da questão da reforma do Lutero é justamente passar a ter textos da Bíblia nas línguas de cada país. Quando a gente vai estudar, a gente faz estudos comparados. E daí eu estudei, por exemplo, na versão A, como está esse parágrafo, na versão B, na versão C. E daí você coloca todos eles juntos e vê qual a diferença. E daí você tenta entender por que da diferença. Porque isso é uma coisa que o historiador, a gente pega essas pequenas pistas. É como se a gente fizesse um CSI. Então você vai ver essas pequenas diferenças e tentar entender, tá, o que essa diferença nesse texto desse para esse me diz sobre quem escreveu ou sobre quem colocou isso daqui aqui? O que isso me diz sobre as pessoas que estavam por trás desse texto, né? E é aí que a gente vai achando coisinhas. Então, por isso que acaba que o judaísmo, os manuscritos do Mar Morto e o cristianismo e o que a gente tem hoje em dia estão muito conectados, assim. A gente pode adotar diferentes posturas para entender essas escrituras sagradas, né? Tem o ponto de vista religioso, o teológico, o antropológico, o histórico, o artístico. Essas escrituras, esses textos,
eles têm muito a dizer não somente sobre as religiões que habitam, mas também muito sobre as pessoas que as escreveram e muito sobre a gente que lê eles. Tem muito a falar sobre nós. No final das contas, esses textos, eles têm muito mais a dizer sobre nós mesmos do que sobre as coisas que eles descrevem. Isso independentemente de você ser uma pessoa religiosa ou não. Na antiguidade, eu não estou dizendo que hoje em dia, e eu só deixar isso bem claro, porque às vezes, dependendo de como a pessoa lê o texto, e a gente está falando de um texto sagrado para muita gente ainda, né? Quando eu estou falando isso, eu não estou falando que a sua fé está errada ou que a sua interpretação está errada, nada disso. Eu estou falando numa perspectiva histórica, como esse texto foi lido por uma parcela das pessoas na antiguidade. Eu não estou nem dizendo que o que eu estou falando é totalmente a única forma de ler. Então, assim, é muito mais provável que na antiguidade essas representações elas tivessem muito mais coisas significando nelas do que simplesmente uma representação gráfica. Elas não eram feitas para você desenhar ou pensar nelas efetivamente. Elas eram feitas justamente para trazer medo no sentido de um medo respeitoso, não pra você sair correndo, né, necessariamente. Mas assim, fala-se que a voz de Deus é como trovão, então você não consegue ouvir ela. Muitas vezes dessas descrições de alguns desses seres celestiais vai falar que eles têm a cabeça é como um raio, e daí você fala, como diabos a cabeça de alguém é o raio? Pois é. Fora que essa questão dos números é outra questão que às vezes eles são números simbólicos e às vezes eles são números só para dizer que é muito. Essa questão dos chifres, dos olhos. Os querubins, eles têm muito também a questão de serem misturados de vários animais, de serem híbridos de animais. Tem algumas questões possíveis aí. Uma é que é muito provável que isso tivesse a ver com a ideia de representar toda a criação de Deus. Então teriam querubins de todos os animais para mostrar a grandiosidade da criação de Deus. A ideia também de você misturar mais de um tipo de animal em um bicho só traz muito a questão do medo, porque assim, a gente hoje em dia talvez não seja tão assustador, porque quando a gente pensa num filme de terror, a gente não pensa num bicho, sei lá, numa onça pintada com cabeça de boi, a gente não vai achar isso necessariamente assustador, porque a gente tem versões fofinhas disso. Mas em outros períodos isso era assustador. Então tem toda essa questão do terror mesmo. Então esse terror inominável, os querubins, eles... É porque é muito engraçado falar querubim, que a gente pensa naqueles bichinhos, aqueles anjinhos super bonitinhos, né? Uhum. Mas assim, os querubins, eles, em parte, o que o texto quer trazer é a sensação do horror inimaginável. Porque você não quer, em parte o texto também tá te dizendo que você não quer desafiar isso aí. Sim, tudo bem. Pode parecer absurda a ideia de um querubim com 4 cabeças, 16 asas e mais um monte de outras coisas inimagináveis e inomináveis. Mas o que a gente vê aqui não é necessariamente a forma física deles, mas sim as características, os símbolos que atribuímos a eles. Tentar entender um querubim hoje a partir das imagens simbólicas que a gente tem sobre um leão, um boi, uma águia, é interessante, mas certamente bem distante do simbólico que tinha a intenção de ser expressado na época do tempo bíblico. A gente pode atribuir as ideias de poder, de medo, de dia e da noite, mas serão atribuições imprecisas e que quase que certamente serão muito pouco ressonantes com o que de fato tinha-se em mente na época da concepção desses textos. O querubim não é literalmente isso tudo, mas a semelhança do poder e do absurdamente terrível e magnífico das criaturas as mais poderosas da corte celestial. Com os olhos de hoje, o que a gente vê são estratégias estéticas na sua representação que, se a gente quiser forçar um tiquinho a barra, são estratégias muito comuns e familiares ao gênero do terror. Tudo isso me faz pensar que se a gente tivesse tido essa cristalização das representações do divino e da Bíblia, não no Renascimento, mas sim na época de Lovecraft, a gente teria representações bem diferentes e talvez bem mais precisas também, assim, pelo menos visualmente. Porque apesar de nenhum dos dois textos, né, nem o da Bíblia, nem o de Lovecraft, lidarem exatamente muito bem com descrições visuais das coisas,
Com as descrições de Lovecraft, pelo menos a gente teria um retrato muito mais próximo do horror e do temor que a gente tem de ter ao divino nas representações do religioso. Tudo isso que vem do cósmico e do que é imensamente maior do que a existência humana. De novo, esses textos, eles podem ser encarados mais como sobre nós do que sobre eles mesmos. Olhar para a evolução das escrituras sagradas é olhar para a evolução da cultura e dos comportamentos humanos. É olhar sobre a forma como a gente entende a dualidade do bem e do mal e do nosso lugar na existência de tudo. Olhar para o passado e para tudo isso sob a ótica do inominável bíblico, ou mesmo de Lovecraft, é vislumbrar, mesmo que por um instante, como que as pessoas no futuro vão poder olhar para a gente e entender como nós mesmos nos entendemos e o que nós tememos no mundo dos dias de hoje.